nós atendemos, em tese, 80% da população do estado de Pernambuco, que são os carentes, os pobres, que não podem constituir advogado, bem como uma boa parte da classe média que já não pode pagar as custas honorárias, as custas cartorárias de Pernambuco, que são muito caras, e precisa do serviço da Defensoria, que é um serviço totalmente gratuito. A maior demanda da Defensoria é essa região aqui, é uma região com a criminalidade alta. As pessoas que praticam crimes aqui não possuem condições de contratar advogado. E 95% dos processos criminais são atendidos pela Defensoria Pública. O professor adequado é fundamental, mais defensores. Porque hoje se trabalha com acumulação exatamente por falta de defensores. Eu particularmente, 2 vezes por semana trabalho em Olinda para suprir também a demanda de Olinda. Então eu vou à tarde em Olinda e assim a gente está fazendo enquanto não chega mais gente. Brevemente vai haver um concurso. Eu preciso ter mais gente, preciso ter atividade e meio. Como é que uma instituição pode galgar um patamar de eficiência de serviço se só tem atividade fim? Eu vim procurar porque disseram que aqui é uma instituição idônea, né, que eu podia confiar. Eu estava com uma advogada aí, mas sendo por causa da idadezinha dele, está muito avançada, aí com esse negócio também ter problema de saúde e perdeu minha audiência, que era muito importante para mim essa audiência e perdia, então ficou um ponto negativo para mim. Aí como me informaram que aqui os meninos aqui, as pessoas são muito boas, né? Tem um bom atendimento. O advogado particular, ele escolhe a sua causa e o defensor não pode escolher. Ele é obrigado a fazer aquela defesa, a não ser que haja um motivo de força maior para que ele não faça. E muitas vezes nós só temos conhecimento do processo e das partes na hora da audiência. Isso pode trazer um certo prejuízo, mas o defensor se esmera, usa todo o seu conhecimento e sua experiência para que esse prejuízo não seja tão que atinja a parte envolvida. A gente dá o sangue aqui pela Defensoria, porque é necessário, não é a Defensoria, não é o Estado, é você ver como nós vemos diariamente pessoas, uma com criança no braço mamando já com 2 anos, sem opção de trabalho, porque não pode deixar em creche, e o pai não registrou, não dá o alimentos. Casos assim terríveis mesmo, da gente ter que ajudar financeiramente mesmo. Até para se deslocar para o fórum e assistir uma audiência. Se propaga mais dentro do ambiente da comunidade que essa pessoa vive, que existe um defensor público que pode atender essa pessoa, se precisar ela pedir dinheiro emprestado para contratar advogado, vender o que tem e até contratar às vezes até agiota para conseguir dinheiro para contratar advogado. Nós sabemos toda essa dificuldade que o povo tem, para que tenha esse direito respeitado. O defensor público muitas vezes atende o seu cliente no balcão. Não existe espaço de sigilo, espaço para que ele possa ser atendido nas varas. Tem uma sala no fórum, e em cada fórum existe alguma sala dessas, para que o defensor público, quando se trate de uma coisa assim mais grave, que depende realmente de manter sigilo e respeito ao cliente, ele se desloca da vara, vai até esta sala, e que esta sala normalmente também não dá nenhum tipo de condição de sigilo, porque tem outros defensores, tem outros servidores. Eu vim aqui para a Defensoria Pública em busca do atendimento para resolver minha questão de pensão alimentícia, a suspensão da mesma. Fui casado durante 6 anos e logo após o meu casamento eu passei a pagar a pensão alimentícia. Durante 15 anos venho pagando essa pensão e agora, depois desse período, eu vim aqui para suspender essa pensão alimentícia com o apoio e com o concedimento da minha ex-esposa e acompanhado também do meu filho, que hoje está com 19 anos. Cheguei aqui por volta de 6 horas da manhã, peguei uma ficha a partir das 7 horas e já são 10 horas e ainda não fui atendido. O atendimento aqui ele é muito lento. E aqui é a recepção, né? Ali, como não cabe todo mundo aqui, que realmente nós temos aqui por dia 60, 70 pessoas, né? Isso para atendimento, orientação, encaminhamento, chamar a outra parte, e como também cumprir cotas de processo, peticionar e também fazer ação. O sistema da Defensoria aqui, depois que ele recebe uma relação de documentos, a gente não marca, a gente faz direto para o computador, não existe triagem,
entendeu? Os defensores vão direto para o computador, juntamente com o apoio dos estagiários, para fazer a ação. Então a ação já fica pronta realmente, automaticamente, meia, uma hora depois, dependendo do que se tratar. Uma coisa mais complexa, tem que examinar código, lei, legislação, para poder a ação sair mais completa. Quando é uma ação mais simples, é uma coisa mais ou menos de meia hora. Atendemos em salas de audiência 4 salas simultâneas de audiências em processos infracionais. Então, diariamente, nós temos a demanda mínima de 4 defensores só para a parte infracional. Os demais defensores se dividem na primeira e segunda vara, que cuidam das medidas protetivas, daquelas que eu já falei, guarda, tutela, adoção, e ao atendimento ao público. Nosso atendimento ao público, eu diria que, em média, por tarde, aproximadamente umas 60 pessoas contabilizadas em agendamento, fora as pessoas que abrem a porta, que pedem informação, fora aquelas que estão em audiência, precisam de um atendimento mais rápido, mas essa demanda é fixa diária. A pessoa que me atendeu foi a da recepção ali, foi ótimo, né? Não tenho nada assim a falar sobre ele, não. Porque ele me atendeu direito, falou as informações, algumas coisas deixam a desejar, por exemplo, sobre, no caso, dos documentos, no dia que eu vim, ele falou, tem que trazer esse documento. Aí na relação tem assim, todas as xerox são autenticadas. Eu gastei quase R$30, autentiquei as xerox. Quando eu cheguei aqui, não precisa autenticar, porque aqui mesmo autentica as xerox, não precisa você pagar. Aí acho que só foi falta de informação mesmo. Depois sentimos que o nosso mistério propriamente dito, que é a defesa do pobre dentro dos fóruns, no trato processual propriamente dito, que a gente precisava fazer mais. Só que eu tenho 200 defensores a menos e eu estou com um problema salarial que ainda não foi resolvido. Nosso salário ainda não está condizente com a grandeza de nossas atribuições. A nossa dificuldade da Defensoria Pública, de início logo, é número de defensores, que não cobre realmente a necessidade e a demanda da comunidade. Nós temos aqui mesmo em Olinda, que é uma cidade grande, pobre, que tem muitos problemas, inclusive de investigação de paternidade, alimentos, entre outras, e o número de defensores é muito pequeno. A acumulação, que a pessoa tire um dia ou 2 dias para fazer o plus, o a mais, acumulando comarca, isso existe no Poder Judiciário e no Ministério Público também. E as forças, por exemplo, nem todo mundo está apto a fazer um júri. Nem todo mundo tem o dom da oratória. Então eu formatei grupos especiais, ou nem todo defensor gosta de entrar nas penitenciárias. Essa dinâmica foi originada pela questão salarial dos defensores, para que ele possa sobreviver. Agora, com isso, está exigindo demais dos defensores. Nós temos defensores aqui que trabalham numa vara no Recife e trabalham numa vara eu trabalho no núcleo no Recife e trabalho 2 dias ou 3 dias em Afogado da Engazeira. Trabalha em Afogado não, em São José do Egito, trabalha em Pesqueira, trabalha em Siriaém, no Cabo. Então, isso está criando uma certa confusão e até uma manipulação dos defensores. E na medida que o defensor exige alguma coisa para melhor desempenho, ele pode ser punido com a corte dessas diárias dessa acumulação. Então, com 200 defensores a menos, o diferencial foi fazer grupos departamentais focados naquele tema e volantes, porque eu não tenho como lotar defensor público de penitenciária em penitenciária. Então, todo mundo que está aqui respondendo a essa gestão, e eu falo pela grande maioria, ele está trabalhando por 2. Então, pode ser que ele faça de manhã num núcleo e de tarde ele esteja em outro núcleo, ou de tarde ele esteja fazendo um júri e de manhã ele volte de novo para trabalhar. Ele se transformou num defensor polivalente.
através desse convênio, nós adquirimos também carros, a Defensoria Pública, para que ajude também nosso núcleo, só que nós não dispomos de quadro pessoal próprio de motoristas para dirigir esses carros, para que fique aqui à disposição. Então a Defensoria tem um carro, nesse momento tem o combustível necessário, mas não tem os motoristas adequados, oficiais, para que não tem um quadro próprio de motoristas. E nós dependemos de poder que a Prefeitura ceda motoristas, que a Câmara Municipal ceda, que viabilize um pouco o nosso trabalho. Nós temos aqui o Sargento Orlando, que é uma pessoa que dá uma certa segurança para a gente, para manter a ordem, mas aqui realmente ordem existe, o pessoal é muito compreensivo, são necessitados, eles chegam cedo, mas infelizmente você sabe que isso até em banco existe fila, espera, padaria. O quê? Funcionários aqui? Não, é funcionário, ele é da polícia concursado, os funcionários aqui são de empresas terceirizadas. E tem outros funcionários que são da Defesa Social à disposição, não funcionários da Defensoria Pública. Tem a conta do mentiroso 7 defensores e 4 advogados que trabalham como administrativos, mas que dão um suporte a gente, porque senão não tem como. Casa Amarela atende 28 bairros, todos pobres, todos altos, então não tem como não. A gente tem que ter um bom suporte para conseguir atender a população. A gente atende todo dia, as pessoas chegam, a gente distribui as fichas, porque senão eles dizem, eu cheguei primeiro, aí tem confusão. Aí a gente distribui uma ficha só no sentido de controlar que ele chegou primeiro. Temos, por exemplo, o sargento lá embaixo, que é cedido, ele cuida exatamente da segurança, né? E tem outros que estão cedidos, trabalham na Defensoria, mas cedidos. A Defensoria ainda não possui um quadro, ou está começando a ter um quadro administrativo próprio. O estagiário atende, a gente minuta para os estagiários, tem estagiários mais avançados que estão no final do período, que eles entendem muito bem. Eles sabem acionar tanto como o advogado. Agora, lógico que nós, como defensores, que eles são nossos auxiliares, a gente tem que examinar para que não haja alguma falha, para que a gente não venha cumprir cota, não atrase a ação. E temos um convênio com a Universidade Federal que os alunos vêm fazer prática forense aqui, tem uma carga horária que eles têm que ter para terminar o curso, e eles fazem estágio aqui, e que de certa forma nos ajuda muito, que é uma troca, porque também aqui eu digo sempre que é uma grande escola, porque aqui tem de tudo, e para estudante é muito bom, porque é um grande aprendizado. Cada núcleo, ele atende uma base de 16, 17 bairros. Então, teria que ter um núcleo em cada bairro para evitar, porque eles pagam, eles são hipossuficientemente financeiros e eles têm que desembolsar para nos procurar. O certo seria um núcleo em cada bairro, mas infelizmente nós não temos essa estrutura, tá certo? Mas era inevitável que acontecesse isso. Tudo próximo seria mais eficiente, né? O ajuizamento das ações, o acompanhamento das audiências, as intimações, tudo isso com certeza seria mais adequado se fosse tudo próximo. Como aqui em Igaraçu, o Ministério Público é vizinho do fórum. E aí é muito mais adequado do que na estrutura aqui. Infelizmente, na Defensoria não existe o prédio próprio, que esse prédio é alugado e foi o prédio que nós conseguimos para fazer com qualidade os nossos trabalhos. É muito importante que o núcleo da Defensoria ou as salas cedidas à Defensoria seja ou no próprio fórum, dependendo da comarca, se for uma comarca pequena, a demanda for pequena, uma grande sala no próprio fórum. Caso a comarca e a demanda seja muito grande, que seja construir núcleos da Defensoria próximo ao fórum. Por quê? Porque as partes chegam para o atendimento e a gente necessita pedir a parte para ir no fórum, pegar uma documentação. E a parte já é pobre, não tem condição de estar pagando passagem. Então, por isso que é importante a Casa da Defensoria, o núcleo da Defensoria, ficar próximo ao fórum, às varas, porque as pessoas ficam indo e voltando sempre em busca de documentação faltante. Processo no SICA, né, no nosso Juizado da Infância, eles têm uma tramitação muito célere.
Em relação às demandas de fórum comum, é muito célere. Como eu já disse aqui, uma liminar, dependendo da gravidade do caso, a gente pode conseguir até na mesma hora, com 24 horas, mas o normal é que uma demanda entre hoje numa ação de guarda de adoção, daqui a 3 dias, a futura mãe está com a guarda provisória na bolsa e a criança segura para si, né, sem risco de acolhimento. Por que e muitas pessoas me perguntam, que a ação não é realizada, não é feita no momento, na hora em que a parte retorna à defensoria? Porque nós não temos computadores e servidores suficientes para naquele momento, naquela hora, bater, digitar a ação daquela parte. Nós fazemos triagens e essas triagens são divididas por defensores e estagiários que vão digitar e depois a própria defensoria com o seu setor administrativo dá entrada no fórum nessas ações. Uma parte do problema é a estrutura. Os computadores, a gente tem alguma dificuldade em relação ao setor de informática, por exemplo, porque a gente pede assistência desse setor e muitas vezes não demora muito para prestar esse serviço. Então, as demandas acabam se atrasando por conta disso, porque a gente acaba um trabalho que deveria ser feito em pouco tempo, acaba se delongando, as partes esperando, porque às vezes não tem o computador naquele momento para a gente trabalhar. E o maior instrumento de trabalho da gente realmente é o computador. As pessoas chegam na defensoria hoje aqui no núcleo 7 horas da manhã, querem chegar cedo para poder formar uma fila de atendimento. Eu abro o núcleo às 8 horas da manhã e as pessoas ficam no sol quente, realmente reclamam, mas eu não tenho condição de colocar de uma vez 100 pessoas dentro desta casa. A casa não comporta, não cabe. Eu vou atendendo, falo para as pessoas que todos serão atendidos, sejam aqueles que foram previamente agendados ou aqueles que ainda não foram agendados, chegaram pela primeira vez, mas eu vou atendendo com calma, de um por um, mas o que eu não posso é colocar todos eles para dentro da casa às 8 horas da manhã. Hoje, a Defensoria Pública Criminal reestruturada, ela não mais digamos assim, se detém ou se restringe a um defensor lotado, podendo vir, inclusive, a um defensor que está aqui dando plantão, e está na acumulação, ele vai atender o assistido, ele não vai deixar o assistido sem atendimento, vai elaborar a peça cabível e o processo vai ter andamento, vai participar da audiência. Então, essa visão de que tem que ter um defensor lotado é uma visão, pelo menos na nova metodologia, um tanto quanto ultrapassada, porque a gente rompe as barreiras da lotação para suprir, inclusive, a carência de defensor, onde não tem esse defensor. Por isso que a gente considera que não há vara sem defensor, porque sempre vai ter um defensor aqui lotado para suprir eventual carência. Existe um dispositivo do Código de Processo Penal que diz que uma prisão em flagrante, ela deve ser comunicada em 24 horas ao promotor, ao juiz e ao defensor. Então, o cidadão, ele não precisa se preocupar, sendo mais clara nesse momento, em procurar a defensoria. Por quê? Após as 18 horas, porque a defensoria vai ser notificada da prisão e vai necessariamente formular um pedido de liberdade e atuar na defesa do cidadão. Então, aquele cidadão que tiver um parente preso, ele não precisa ficar preocupado, porque o seu parente vai estar sendo assistido sim, porque é preceito constitucional e é preceito do Código de Processo Penal de que necessariamente o defensor tem que ser comunicado da prisão sob pena de nulidade, inclusive do flagrante. Hoje existe na Defensoria a Força Especial Carcerária,
Porque a nova LEP, a nova Lei de Execuções Penais, ela prevê que o defensor público, a Defensoria Pública hoje é órgão de execução penal. Então ele tem que estar nas unidades carcerárias, nas unidades do sistema prisional. Como a Defensoria Pública hoje, ela não tem número suficiente, quadro suficiente de defensores para estarem dentro da unidade prisional fixos, né? Então, o que existiu é que a Defensoria Pública de Pernambuco, ela criou a Força Especial Carcerária e em regime de mutirões, mutirões que vão e retornam para as unidades, nós estamos atuando em diversas unidades carcerárias, realizando atendimento direto ao preso e realizando também análise do assentamento carcerário de cada um. Então, quem já tem direito a algum benefício, esses processos, esses prontuários estão sendo analisados diretamente na própria unidade penitenciária. O orçamento, por exemplo, da Defensoria Pública é menor, muito menor, infinitamente menor, se comparado ao Judiciário e ao Ministério Público. Isso se repercute em condições menos favorecidas para a Defensoria. E, consequentemente, aos olhos das outras instituições, acaba havendo, sim, um certo preconceito, um certo tratando com menor prestígio a instituição. É claro que nós executamos o ano passado perto de 50 milhões. Esse ano começamos com 40 milhões e meio, já vamos pedindo quase 8, de forma que o Judiciário tem 701 quebrado milhões de orçamento, o Poder do Ministério Público tem 280 milhões, nós temos 48.500. Mas é um caminhar. Hoje o defensor tem sua autonomia constitucional e desempenha seu mundo, seu trabalho, sem interferência governamental nem ideológica. Então, nós precisamos de uma legislação mais eficaz e uma participação maior da população no futuro da Defensoria, no plano de ação da Defensoria. E que a Assembleia se integre. A Assembleia de Pernambuco é omissa no que tange a Defensoria. Ela faz o que o governo manda. Se o governo não manda, ela não faz. Com relação ao atendimento aqui na Defensoria, eu não tenho de que reclamar, porque eu enfrentei fila, tá certo? Como todos enfrentam uma grande fila, para poder conseguir a ficha para falar com o defensor. Mas o atendimento aqui é ótimo. O que está faltando mesmo, no meu ver, é assim, as pessoas que vêm de interior têm um atendimento assim, mais frequente, assim, mais frente mais do que os outros, porque a gente não dispõe de transporte. Onde a região que a gente mora, a gente tem o transporte 3 vezes ao dia. Eu vim, por exemplo, de manhã. Eu vou ser atendido agora. Se eu for atendido antes do meu dia, já tem um carro do meu dia. E se eu não conheço esse carro do meu dia, só vai ter um de 4 horas da tarde para mim. Quer dizer, eu fico aqui na rua, não tenho parente nem aderente, com as 2 crianças sem poder ir para casa, né? Mudar a legislação de Pernambuco é o principal ponto. Democratizar os planos de ações da Defensoria, ouvindo a população, ouvindo a população comunitária nos bairros, quem necessita do nosso serviço, dizer o que pretende a Defensoria. Em São Paulo houve um avanço grande, que a ouvidoria criada em São Paulo não pode, e por lei já nacional, não pode ser exercida por gente da Defensoria. Tem que ser escolhido entre a população pobre. As associações se reúnem, as ONGs e associações, e indicam um ouvidor para a Defensoria. Esse ouvidor vai trazer os anseios do que a população traz. E o próprio defensor, no atendimento diário, que escuta o pobre no dia a dia, ele tem o que dizer. Temos profissionais de alto quilate dentro da Defensoria Pública, mas acontece que, por conta dessa pobreza que existe por trás disso tudo, o cliente, ele muitas vezes já me declararam: doutor, eu só vim aqui porque eu não posso pagar um advogado. Aí eu pergunto: e se você pudesse pagar? Eu pagaria um advogado particular. Porque eles não acreditam, não confiam nesse serviço desestruturado. Chegam na Defensoria, no núcleo da Defensoria Pública, tá lá, cadeira quebrada, sala sem ar-condicionado, não tem banheiro para o cliente, tem um banheiro geral para atender a todos. Muitas vezes o defensor público tem que controlar esse banheiro com a chave, porque banheiro é uma coisa realmente de uso individual, é uma coisa que tem que ter um certo zelo. E às vezes eles ficam intimidados até de pedir ao defensor público acesso àquele banheiro.
porque não existe condições. Eu digo sempre, se não for trabalhando, reclamando de governo e fazendo política sindicalista de porta de fábrica, não vai resolver. Ou você tem uma atitude proativa, ou você volta para os 18 anos que a gente bem sabe o que foram, de horror, com o povo batendo no governo, batendo em governador, não é atendido por ninguém e não se fez foi nada. Então nós estamos correndo atrás de um prejuízo longo, entendeu? Em um ano eu acho que a gente direcionou a gestão. Aí recentemente, no que aconteceu comigo, um acusado que eu tinha defendido e que ele foi solto e que ele prometeu ao juiz que não ia fazer mais, não ia repetir esse delito e eu estava lá em Porto de Galinha saindo de uma soparia e de repente aquilo, doutora Miriam, e eu olho, aí ele disse, olha, tô aqui, tô vendendo minhas sandalinhas, mudei de vida. Eu sou muito grato à defensoria, ao apoio que vocês me deram, ao juiz também. Diga lá para o doutor que eu estou cumprindo tudo que ele me disse. E essas coisas são muito gratificantes, entendeu? Várias vezes a gente convive, eu encontro na rua, às vezes não reconheço, mas eles vêm falar, vêm agradecer. Uma mãe me procura e agradece. Então isso é muito assim, gratificante, é uma situação muito boa.